Olá! Quando a gente fala de administração pública, existe uma regra que é quase sagrada. Antes de comprar ou contratar qualquer coisa, é preciso fazer uma licitação. Esse é o caminho padrão, sabe? Para garantir que todo mundo tenha a mesma chance e que o governo faça o melhor negócio possível. Mas será que essa regra é absoluta? Então, a resposta para essa pergunta não é tão simples assim, um sim ou não. Na verdade, a própria lei abre algumas brechas, alguns caminhos alternativos, mas só em situações muito específicas que a gente vai desvendar agora. É exatamente sobre essas exceções que a gente vai conversar hoje. A lei é inteligente. Ela reconhece que tem horas em que seguir todo o ritual da licitação não é a melhor escolha, ou simplesmente não é possível. E é aí que entra em cena a chamada contratação direta. Para a gente entender bem, vamos pensar numa analogia. A licitação é como uma ponte, sabe? Uma estrutura segura, planejada, o caminho padrão para o governo chegar até um fornecedor. A contratação direta, por outro lado, seria tipo um atalho. É como atravessar o rio sem usar a ponte. A gente só pode fazer isso em situações muito bem definidas e com uma ótima justificativa, tudo previsto na lei, claro. E dentro desse universo da contratação direta, tudo se resume a uma pergunta-chave: é possível ter competição? A resposta para essa pergunta vai nos levar por dois caminhos bem diferentes. E aqui está a primeira grande distinção que a gente precisa fazer. De um lado, temos a inexigibilidade. O próprio nome já ajuda, né? Ela acontece quando a competição é inviável. Simplesmente não dá para competir. Pensa, por exemplo, num show com um artista famoso e exclusivo. Só ele pode fazer aquele show. Não tem como licitar. Do outro lado, temos a dispensa. E aqui, muita atenção. Na dispensa, a competição até seria possível, só que a lei, por alguns motivos bem particulares, permite que a licitação seja dispensada, deixada de lado. Essa diferença, claro, tem uma consequência jurídica enorme. Para a inexigibilidade, a lista de casos que a lei traz é o que a gente chama de rol exemplificativo. Ou seja, a lei dá exemplos, mas outras situações parecidas, onde a competição é inviável, também podem se encaixar. Já na dispensa, a coisa é mais rígida. A lista de casos é taxativa. É uma lista fechada. O gestor público só pode dispensar a licitação nas hipóteses exatas que estão escritas na lei. Nenhuma mais. Bom, agora que entendemos a diferença geral, vamos mergulhar no universo da dispensa. É aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes, porque, como a gente vai ver, existem dois tipos bem diferentes de dispensa. Pois é, dentro da dispensa, a gente encontra dois termos que parecem muito, mas muito parecidos e que podem causar uma certa confusão: licitação dispensável e licitação dispensada. Parece a mesma coisa, né? Só muda o finalzinho da palavra, mas, na prática, a diferença é gigantesca. É fundamental entender isso. E aqui está o pulo do gato. Na licitação dispensável, a lei dá uma autorização para o gestor. É uma escolha dele, um ato que a gente chama de discricionário. Ele olha a situação e decide se vai ou não dispensar a licitação. Já na licitação dispensada, não tem escolha. A lei dá uma ordem. Ela determina que não se faça a licitação. É um ato vinculado, ou seja, o gestor é obrigado a seguir. Vamos começar pela licitação dispensável. Lembrem-se, aqui a competição seria possível, só que ela entende que em algumas situações, tipo em contratações de baixo valor ou em emergências, o custo e o tempo de uma licitação completa simplesmente não valem a pena. Por isso, ela dá ao gestor a opção de contratar diretamente. É, no fundo, uma ferramenta para dar mais eficiência para a administração. O exemplo super clássico de licitação dispensável é o critério do valor. Para obras e serviços de engenharia, por exemplo, se o contrato ficar abaixo de R$ 119.812,02, um número bem específico, né? Pois é, esse valor foi atualizado por um decreto em 2023. Se o valor for menor que esse, o gestor tem a liberdade de dispensar todo o processo de licitação. Mas não é só por causa do valor, não. A lei também permite a dispensa em situações bem críticas, como uma emergência ou um estado de calamidade pública. Imagina ter que licitar a compra de lonas depois de uma enchente? Não dá, né? Outro caso é quando uma licitação anterior deu deserta, ou seja, ninguém apareceu, nenhuma empresa se interessou. E claro, para compras e serviços mais comuns, de valor mais baixo, que hoje está em R$ 59.906,02. Em todos esses casos, a agilidade fala mais alto que a formalidade. Agora, a gente muda completamente de cenário e vai para a licitação dispensada. Lembrem-se, aqui não tem escolha, não tem "será que eu faço?".
a lei simplesmente determina, ela proíbe que se faça a licitação. O foco aqui, na maioria das vezes, é a alienação de bens, ou seja, a forma como o poder público vende, doa ou troca seus próprios bens. E os casos aqui fazem todo o sentido. Pensa só, a doação de um bem de um órgão público para outro, ou a venda de um item para outra entidade do próprio governo, ou até troca, a permuta, de imóveis entre prefeitura e Estado. Não faria o menor sentido abrir uma competição com empresas privadas para essas transações que acontecem, digamos, dentro de casa, né? Por isso, a lei é clara. Nesses casos, a contratação tem que ser direta. Certo, vimos bastante informação, eu sei. Para a gente organizar tudo isso na cabeça e não esquecer mais, vamos para um resumo final, colocando lado a lado esses 3 caminhos possíveis da contratação direta. Olhem só essa tabela, ela é o nosso mapa final. Reparem bem na lógica. A inexigibilidade nasce porque é impossível competir na prática. A dispensável é uma ferramenta de gestão, uma escolha que a lei dá para o administrador para ele ser mais ágil e eficiente. E a dispensada é uma ordem, uma regra clara para situações bem específicas, principalmente na transferência de bens entre órgãos do governo. Cada uma tem o seu lugar e a sua razão de existir. No fim das contas, o que tudo isso mostra pra gente é que a contratação direta não é um jeito de burlar a licitação. Muito pelo contrário, ela é um instrumento que a própria lei criou para dar mais inteligência e eficiência para a máquina pública em cenários específicos. O grande desafio do gestor público é saber exatamente quando e como usar cada uma dessas ferramentas, buscando agilidade, mas sem nunca abrir mão da transparência e do interesse público. Isso tudo nos deixa com uma reflexão importante. A contratação direta é, sem dúvida, essencial para a administração pública funcionar. Mas onde é que a gente traça a linha para que essa agilidade não acabe se tornando um risco para a transparência e para a competição justa? Fica aí a questão para a gente continuar pensando. Obrigada pela atenção e até a próxima.